Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3 Oh, glória. para a nossa meditação. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Os irmãos dizem amém por esta palavra? Amém. Tome sua assento em nome de Jesus. Oh, glória. Maravilha. Meus amados e queridos irmãos, Glória a Deus. permita-me que me apresente em alguns segundos. Oh, glória. Eu sou o pastor Mário Nascimento Júnior, sou membro da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Pedro Ribeiro, saudoso pastor Horácio da Silva Júnior e hoje pastor presidente, pastor Emanuel da Silva. Glória. E há 6 anos nós estamos dirigindo uma das filiais em Jardim Metrópolis, São João de Meriti, igreja que tivemos o prazer e o privilégio de conhecer nosso querido irmão e amigo presbítero Samuel, homem de Deus. E quando eu cheguei em Jardim Metrópolis como auxiliar de trabalho, ele sempre me dizia: Deus tem uma grande chamada na sua vida. Amém. É uma questão de tempo. E hoje eu vivo essas promessas cumpridas nessa vida. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família, todo o ministério que está sob a sua responsabilidade, meu pastor, que mesmo sem nos conhecer pessoalmente, através do testemunho do presbítero Samuel, nos permite que façamos o uso e a exposição da poderosa palavra de Deus. Oh, maravilha. Como já apresentado, me faço na companhia de 2 companheiros de ministério que militam a obra comigo ali em Jardim Metrópolis, meu conselheiro e o meu decano, o presbítero Luiz Carlos do Nascimento. Deus abençoe a sua vida. E o presbítero Wesley, o nosso jovem obreiro, que também está comigo ali, liderando o nosso departamento de jovens, e assim seguimos trabalhando até que ele venha buscar a sua igreja. Maravilha. Trago um abraço da minha digníssima esposa, irmã Noemi Nascimento, e dos meus filhos, Arthur Miguel e a Antonella Vitória. Que os irmãos possam receber carinhosamente o abraço da minha família. Amém? Queridos irmãos, amada noiva de Cristo, quando recebemos, através da vida do presbítero Samuel, a temática para esta oportunidade, falar sobre o Espírito Santo e tributar a Ele o que é de direito, o Senhor Deus colocara esse texto, essa palavra no coração do pastor Mário. E eu quero caminhar com você, e eu prometo, irmãos, que 8:55 eu volto o microfone a quem é de direito. A Bíblia nos informa nesse capítulo 8 que Jesus ele está descendo do monte. Mas para nós entendermos esse capítulo 8, precisamos voltar um pouquinho ou alguns capítulos que antecedem esse capítulo de número 8. E eu quero voltar até o capítulo de número 4, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós temos uma informação. E que informação é essa? De que Jesus é esse Jesus, o nosso Cristo, aquele que morreria por amor à nossa vida, aquele que morreria para nos redimir dos nossos pecados. É esse Jesus. E no capítulo 4, a Bíblia é bem enfática em dizer: então, se a Bíblia diz
Eu prefiro ficar com a Bíblia, não abro mão da Bíblia, prego o que está na Bíblia e vou continuar defendendo o que está na palavra de Deus. E no capítulo 4 o texto diz que o nosso Cristo, após ser batizado, porque no capítulo 3 a Bíblia diz que aparece um tal de João Batista batizando no deserto, batizando no Jordão, e batizava com água, mas tinha uma palavra, e a palavra era: eu vos batizo com água, só que está vindo um após mim, e esse que está vindo após mim, ele não só vos batizará com água, porque com água eu batizo, mas ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Aleluia! O que o João está dizendo é: eu estou batizando com águas da terra, mas ele tem um batismo que a terra não tem como limitar. Aleluia! Eu estou batizando com as águas do Jordão, mas ele que está chegando aí, ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Seja dada ao nome do Senhor. Quando nós chegamos no capítulo 3, que Jesus é batizado, nós temos uma aparição lógica da voz de Deus através do Espírito, numa pomba dando testemunho de Jesus Cristo, dizendo: este é o meu Filho amado. E aqui ele constrange esta palavra que é liberada pela boca de Deus, porque Deus não abre margem para outro filho, Deus não abre margem para outra pessoa, Deus não abre margem para outra divindade, Deus não abre margem para ninguém. Ele é enfático em dizer, através do Espírito Santo: este é o meu Filho amado. Aleluia! E é neste Filho que a minha alma se alegra, é nesse Filho que eu tenho alegria e prazer. Quando chegamos no capítulo 4, que supracitei para os irmãos agora há pouco, nós temos Jesus sendo levado pelo Espírito para o deserto. Jesus sendo levado pelo Espírito para o deserto. E por que é que Jesus está sendo levado pelo Espírito para o deserto? A palavra é bem enfática em dizer: ele está sendo levado para ser tentado no deserto. Abre um parênteses para nós entendermos e fazermos uma prévia aplicação desta palavra, de que o Espírito leva Jesus para o deserto, para ser tentado no deserto. Há desertos na nossa vida que é permissão de Deus. Há deserto, aleluia, na vida do homem, da mulher de Deus, que é Deus permitindo você entrar no deserto. Mas há um segredo. Qual é o segredo, pastor Mário? Aquele que consola, o Espírito Santo, estará com você no deserto. Você pode ser pisado no deserto, mas o Espírito Santo vai estar lá para te consolar. Você pode ser humilhado no deserto, mas o Espírito Santo vai estar lá para te consolar. Você pode sofrer a cruz no deserto, mas o Espírito Santo vai estar lá para dizer: se mantenha de pé, porque é Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas, é Ele quem nos ajuda nas nossas limitações. E se vale uma palavra profética para nós nessa noite, o Espírito Santo ainda continua consolando, o Espírito Santo ainda continua nos ajudando. Jesus, o Espírito Santo ainda continua nos fortalecendo. Sabe por que a igreja ainda não parou? Porque o Espírito Santo está fortalecendo. Sabe por que o pastor presidente ainda não parou? Porque o Espírito Santo está fortalecendo. Sabe por que você ainda não parou? É porque o Espírito Santo está expectativa, meu amigo presbítero Samuel, uma expectativa em volta da igreja. E qual é a expectativa? Principalmente no mundo espiritual. A igreja vai fechar, a igreja vai parar, o obreiro vai parar, a irmã vai parar, o irmão vai parar. Mas aí vem domingo de manhã, a gente está na escola dominical, aí vem o culto à noite, a gente está no
sexta, quinta, a gente está aqui na quinta. Aí vem culto dia de sábado, a gente está aqui. E quem é que está na expectativa, está se perguntando, da onde é que ela arruma tanta força para poder caminhar? Esse é o segredo da igreja. A nossa força não vem da terra, a nossa força não vem do homem, porque enquanto uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, a igreja evangélica Assembleia de Deus ainda faz menção do nome do Eu vim trazer uma notícia, Samuel, pelo carinho da amizade que temos de muitos anos. Alguém pensou talvez assim, o culto não vai acontecer. Acontece, porque na disposição de alguém está a segurança de todos. E Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um que esteja disposto a fazer. E aqui Deus encontra um, encontra dois, encontra três, encontra cinco, encontra 10. E o Espírito Santo vai nessa tua força, vai nessa tua força, vai nessa tua força. Meu presbítero acabou de dizer aqui, o presbítero Wesley, tempo bom para ficar em casa, sim. Cheguei 6h40 do trabalho, olhei para minha esposa, olhei para meus filhos e falei assim, eu preciso ir, eu preciso estar lá, porque a palavra dita é a palavra dada, é sim e é não. E minha esposa falou, mas você está cansado? Ontem tivemos um domingo muito puxado, pregamos de manhã na igreja matriz, batizamos jovens de manhã, à noite pregamos na filial e trabalhamos o dia inteiro hoje. E eu disse, Senhor, eu não tenho força, mas eu dobrei meu joelho e veio a palavra assim, quem te sustenta é o Espírito Santo. Oh, aleluia! Quem renova tuas forças é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E quando Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto, aqui me constrange esse texto. Por que me constrange? Porque o diabo usou a estratégia errada. E aqui, quando ele decide usar a estratégia errada, talvez alguém vai perguntar assim, pastor Mário, por que é que o diabo escolhe a estratégia errada? Aonde já se viu confrontar a palavra com aquele que é o dono da palavra? Aonde já se viu confrontar a palavra com aquele que é Senhor da palavra? E quem explica isso está no capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o verbo palavra. O verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. O verbo era Deus, a palavra era o próprio Deus. E tudo que foi feito por Ele, para Ele, e para que o nome dele fosse glorificado. Então o diabo ele está tentando Jesus com a palavra. Estratégia errada. Aí vai o conselho desse jovem pastor. Qual é o conselho desse jovem pastor? Abra mão de tudo, mas não abra mão da palavra de Deus. Por quê? Toda vez que o diabo vier te confrontar, ele vai olhar para você e vai dizer, ali tem palavra, 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 ali tem palavra. Aleluias. Maravilha. Caminhando para o final, porque é apenas uma breve saudação. Eu gosto de dizer isso, que quando eu prego, eu dou só uma saudação para dizer como Jesus é bom, bonito, e como dizia o nosso amigo saudoso, o presbítero Joaquim, lindo, bonito, cheiroso, batiza, salva, liberta e ainda leva a crente para morar no céu. Oh, aleluia! Aí o diabo vai confrontar Jesus com a palavra, mas quem é que está com Jesus? O Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo na sua vida até chora, mas sabe que a alegria vem. Quem tem o Espírito Santo na sua vida até é afrontado, mas não rebate a afronta, porque toda vez o Espírito Santo está assim, calma rapaz, aguenta mais um pouquinho, segura um pouquinho. Por que Espírito Santo? Porque sou eu que guerreio as suas guerras, sou eu que luto as suas guerras. Tem gente perdendo guerra porque está lutando de forma errada. E como é que nós lutamos, pastor? É calado, de joelho no chão, porque ainda tem o Deus que é o dono da igreja. Você está com fome? Onde que essas pedras se tornem pães? Aí Jesus vai usar a palavra. Agora, irmãos, aqui me deixa meio complicado de entender.
pode a palavra usar a própria palavra para confrontar através da palavra aquele que conhecia a palavra? Ou você acha que o diabo não conhecia a palavra? Aí Jesus disse: diz a palavra, porque também está escrito: nem só de pão, ai gente, viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra não é da terra, a palavra não é do homem, a palavra não é de ninguém. De quem é? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem palavra de Deus para nós nessa noite. Tem palavra de Deus para nós nessa noite. Tem palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Aí o diabo leva Jesus ao alto do pináculo do monte e fala: tudo isso vou dar para você, se tu me adorares. Aí Jesus diz: ah é? Já que você quer a palavra, então toma a palavra. Porque também diz a palavra, está escrito: somente ao Senhor seu Deus adorarás. Ai gente, eu cresci na Assembleia de Deus, tenho 43 anos de idade, 43 anos de Assembleia de Deus, e me orgulho disso. Pensa no crente que se orgulha de ser assembleano desde que nasceu. E eu cresci ouvindo esta frase. Qual frase, pastor Mário? Aquele que tem o Espírito Santo na sua vida não se curva diante de nada, não se curva diante de doença, não se curva diante de enfermidade, não se curva diante de porta aberta, porque quem dobra o joelho diante dele, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, não se curva diante de nada, porque ele ainda continua sendo Deus. Minha filha, 18 de janeiro, um ano e mês, deu entrada no hospital, internou 18 de janeiro, está aqui Samuel, sabe disso. Síndrome urêmica renal, uma doença que mata quase 100% das crianças que a contraem. Pulmão direito parado. Olha o que é o Espírito Santo, por isso nós temos que tributar a Ele. Porque quando as nossas forças se acabam, permita-me, Samuel, é Ele quem segura da nossa mão e diz: vamos embora caminhar só mais um pouquinho, vamos embora andar só mais um pouquinho, vamos dar só mais um passo. Aí eu falo assim: mas eu não aguento. Ai, aguenta. Como um bom nordestino que sou, eu digo para você: a gente arranca da tudo toco, sabia da toca, xiripoca, pilha, a tampa da chaleira voa, mas eu vou te ajudar a caminhar só mais um pouquinho, e você não vai parar diante dessa luta. 18 de janeiro, os 2 rins da minha filha parou os 2 rins, começou a fazer diálise, botou um dreno no pulmão para poder drenar, porque teve derrame pleural. A minha filha teve quase 90% do corpo com infecção generalizada. E a palavra que eu ouvi da médica junto com a minha esposa foi: esta menina está morrendo. Esta menina está morrendo. Aí eu fui falar com Jesus, fazer o que todo crente tem que fazer. O que, pastor? Entrar no quarto, fechar. Isso aqui não mudou, viu? Isso aqui não mudou. Isso aqui ainda continua valendo para a igreja. Isso aqui ainda continua valendo para a gente. O que, pastor? Entrar no quarto, fechar a porta em secreto, que o nosso Pai que nos conhece em secreto, diz a Bíblia que Ele nos ouvirá em secreto, mas em público nos recompensará. Aí eu fui orar, eu falei assim: Espírito Santo, o que é que eu faço? E Ele me disse: faça o que você nunca fez e deixa que eu te ajude a suportar essa dor. Sabe o que o pastor Mário fez? Campanha de oração. Maravilha. Na igreja? Não. No monte? Também não. Aonde o pastor Mário, o senhor fez campanha de oração? Foram 36 dias de CTI e 36 dias eu orando dentro do banheiro do hospital. Oh, aleluia! E toda vez, irmão, isso aqui é só para quem crê, é só para quem tem certeza de quem é o Espírito Santo. Toda vez que eu dobrava meu joelho, em 12 minutos eu entrego o microfone. Toda vez que eu dobrava meu joelho, presbítero Samuel, primeiro dia, segundo dia, quarto, 15º, 20º,
dia foi a última vez que eu dobrei o meu joelho, e toda vez que eu dobrava o meu joelho, acredite se quiser, eu sentia, pastor presidente, como uma mão colocasse assim no meu ombro, e eu escutava, como eu estou todo arrepiado, como eu estou falando com você agora, e a voz dizia para mim: se mantenha firme, que enquanto você toma posição, eu trabalho ao teu favor. O Espírito Santo trabalha, mas a igreja tem que se movimentar também. No 35º dia eu entrei, e eu tinha um cantinho especial. Aonde, pastor? Entre o guardador de papel e a privada. Eu dava a descarga, fechava, ajeitava, botava um papelzinho no chão, dobrava o meu joelho e dizia: Senhor, eis-me aqui mais uma vez. Oh, aleluia! E o Espírito Santo: só mantenha-se de pé, só mantenha-se firme. No 36º dia, a médica chamou a gente e disse: eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que houve, mas os exames da menina começaram a mudar. Pode preparar a bolsa, que vocês vão para casa hoje. É o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos ajuda. Aleluia, aleluia. General de batalha, muito obrigado, Pai. Eu não consegui chegar no capítulo 8, mas era isso que eu vim dizer para vocês. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Jesus chega no Espírito Santo, e quando chega no capítulo 8, em cima do monte, ninguém viu, mas Jesus, sendo Deus, sabia que embaixo do pé, o Senhor entendeu, né? Embaixo do pé do monte tinha um leproso, precisando de um milagre, e estava esperando